Eu sou o professor Joel Goldenfum e esse é o segundo de uma série de 3 vídeos sobre hidrologia urbana. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre as medidas de controle. Essas medidas de controle podem ser divididas basicamente em 2 grandes grupos: armazenamento ou infiltração. Os dispositivos de armazenamento são reservatórios que têm como função guardar o excesso de água para controlar, então, os alagamentos. Esses reservatórios são de 2 tipos: detenção ou retenção. Os reservatórios de detenção são mantidos secos, de forma que todo o volume está disponível para receber, então, a água da chuva e fazer esse controle quantitativo. Os reservatórios de retenção são reservatórios onde já existe um volume de água e eles têm a função de reduzir o pico e também de melhorar a qualidade da água. Por exemplo, são banhados ou reservatórios urbanos. As retenções precisam de maior volume e mais espaço, uma vez que elas já têm um volume de água e elas precisam ter uma capacidade de absorver mais um pouco. As detenções podem ser fechadas ou abertas. As detenções fechadas podem custar até 7 vezes mais do que as detenções abertas. Uma outra coisa importante é observar que o first flush, que é o que a gente chama a primeira porção da precipitação, os primeiros 25 milímetros de chuva, carregam praticamente toda a poluição. É o que a gente chama de lavagem, água de lavagem da chuva. 90% da carga poluente vem nesses primeiros 25 milímetros de chuva. As medidas de controle por armazenamento têm como vantagem a solução de problemas sem transferência para jusante, ou seja, basicamente, ao invés de construir um canal que vai transferir a água, a gente guarda a água e só transfere aquele volume, aquela vazão que a rede tem condições de absorver. Em geral, tem um custo inferior à ampliação das redes de condução, um custo inferior à ampliação das redes de drenagem. Ele pode produzir, em bacias de retenção, uma melhoria na qualidade da água, e ele tem como função também, ou como resultado, o aumento da conscientização ambiental, tanto para técnicos quanto para a comunidade. Ele tem como desvantagens, uma primeira desvantagem que muitas vezes a população não aceita, porque tem falta de informação, prefere que se faça canais levando a água para fora. Também tem dificuldade de utilização das áreas de praça. Como muitas vezes existe esgoto misto, o que acontece é que essa água não é só de água da chuva, e algumas vezes, então, ela vem poluída, além de carregar também resíduos sólidos e lixo. Então, nós temos um problema de interação com resíduos sólidos que causa uma má qualidade dessa água. Uma outra questão é a escassez de recursos financeiros. Tem que se lembrar que quando se tem um reservatório desse, tem que fazer manutenção, tem que ter uma equipe disponível para depois de cada chuva fazer a limpeza. E uma falta de capacitação dos profissionais da área, principalmente para fazer projetos desse tipo. Os dispositivos de infiltração têm como objetivo promover, facilitar a infiltração da água no solo. Ou seja, ao invés de impermeabilizar totalmente a área, nós reservamos determinados locais que ficam permeáveis para que a água possa infiltrar no solo. Com isso, esse volume que infiltra deixa de contribuir para o escoamento superficial e reduz, então, as vazões máximas a jusante, consequentemente, reduzindo o tamanho dos condutos. Outra consequência, então, é o aumento da água que vai ser distribuída para as águas subterrâneas, causando um aumento de recarga do aquífero. Há uma preservação da vegetação natural e uma redução da poluição transportada pelos rios, porque essa água, ao infiltrar, ela muitas vezes sofre também um processo de depuração pelo próprio solo e pela própria vegetação existente. Como desvantagem, nós vemos alguns problemas. Por exemplo, se não houver manutenção desses dispositivos, se nós tivermos um dispositivo, por exemplo, de um pavimento permeável, ao longo do tempo ele vai colmatar, ou seja, os poros vão ser preenchidos
e nós vamos ter uma impermeabilização e uma perda de função. Outro problema pode ser um aumento do nível do lençol freático pela infiltração da água, podendo causar problemas nas construções. Então, ele não é recomendado quando o lençol freático estiver alto, ou seja, nós temos que ter pelo menos 1,20 m, alguns falam até 1,50 m, entre o fundo do dispositivo e o topo do lençol freático, a linha do freático. Se nós tivermos uma camada impermeável a 1,20 m da superfície, ou menos, alguns falam 1,50 m, o que vai acontecer? Não vai ter capacidade de infiltração, então não se deve utilizar. E também não se deve utilizar, evidentemente, quando o solo tiver baixa taxa de infiltração. Normalmente menor que 7,6 milímetros por hora, a capacidade de infiltração não é suficiente para que o funcionamento consiga justificar a utilização desses dispositivos, o custo acaba não sendo compensado. Uma outra questão é onde se coloca o sistema de controle. O controle pode ser na fonte, ou seja, no ponto onde se gera o escoamento superficial. Dentro do próprio lote, ou dentro do próprio loteamento, nós podemos ter dispositivos de infiltração ou de armazenamento. Dentro do loteamento, na microdrenagem, ou seja, na drenagem secundária, nós podemos ter dispositivos basicamente de armazenamento, principalmente dispositivos de armazenamento, reservatórios. E na macrodrenagem, nós podemos ter dispositivos de detenção e de retenção. Mas quais são esses dispositivos? Vamos ver. Por exemplo, controle da fonte, nós podemos ter uma infiltração localizada através de um poço de infiltração. Nós podemos ter pavimentos permeáveis. Nós podemos ter trincheiras de infiltração. Ou nós podemos ter combinações de todos esses processos. Vamos ver em mais detalhe cada um deles. Pavimentos permeáveis. O princípio do pavimento permeável é basicamente que a água vai infiltrar. Então, ele pode ser de vários tipos. Vocês veem aqui um pavimento revestido com grama, né? Pavimento aberto revestido com grama. Vocês veem brita, vocês veem uma série de dispositivos. Basicamente, a ideia é que nós temos uma superfície infiltrante, né? E nós temos um reservatório poroso. Ou seja, nesse princípio aqui, ao invés de nós termos uma brita graduada, nós vamos ter um material onde haja uma grande porosidade. E a partir daqui nós vamos ter capacidade de reservação dentro do pavimento, dentro da subbase. O que vai acontecer então? A água vai entrar, vai ficar reservada aqui, e aqui nós temos uma capacidade de infiltração. Então temos a chuva e temos a capacidade de infiltração. A diferença entre o volume da chuva de projeto e o que está infiltrando é o volume que tem que ser reservado aqui dentro desse reservatório. Então, a profundidade vai ser determinada em função da capacidade de infiltração, da porosidade do solo e da chuva de projeto. Nós temos, então, um controle do escoamento pluvial e uma melhoria da qualidade da água pela infiltração, além de ter a recarga. Isso para pavimentos permeáveis. Então, aqui vocês têm o dispositivo básico. Pode ser concreto, asfalto poroso, pode ser bloco vazado, preenchido com grama ou areia. Depois, um filtro granular, um reservatório poroso, um filtro geotexto para impedir a passagem de material fino e, consequentemente, a colmatação e a falta de funcionamento. E, finalmente, o solo existente. Aqui alguns exemplos de experimentos feitos dentro do Instituto, dentro do IPH. Vocês tinham um experimento feito com solo natural, experimento com material impermeável, experimento com paralelepípedo e com bloco S, PAV-S, e experimento com blocos vazados. Aqui com blocos vazados, experimento com concreto permeável. O que se observa, esses dois últimos aqui correspondem a esses. Então se vê que nesses dois últimos teve muito pouco escoamento superficial, quase tudo infiltrou, enquanto que nos demais havia escoamentos, que foi feito com utilização de um simulador de chuva. Esses aqui são dispositivos com 1 metro quadrado, onde a gente media tudo que escoava. Então, a diferença entre o que chove e o que escoa é o que infiltra.
Depois nós construímos um pavimento permeável no IPH, uma parte com blocos de concreto vazado preenchidos com grama e outro com asfalto poroso. Isso foi monitorado durante mais de 10 anos. Outra maneira de utilizar são postos de infiltração. O princípio é semelhante ao dispositivo do pavimento, mas ele é concentrado. E ele pode ser muito bem utilizado e conviver bem harmonicamente com o sistema, que você tem uma pracinha para crianças e aqui no meio está um poço de infiltração. A água toda vai ser conduzida por gravidade diretamente aqui e vai infiltrar. Outro dispositivo é a trincheira de infiltração. O princípio é semelhante, mas é um dispositivo linear. Aqui vocês veem uma trincheira de infiltração construída ao longo de um prédio para receber essa água daqui e aqui ela vai infiltrar. Isso aqui é um dispositivo de uma trincheira muito bem integrado com o meio ambiente. Isso foi observado na cidade de Portland, estado de Oregon, nos Estados Unidos. Outra forma de dispositivo são os telhados verdes. Basicamente, tem vegetação, tem um meio para poder armazenar água e tem uma drenagem para depois recolocar. Isso aqui tem uma função também de controle de temperatura, uma função de conforto térmico. Aqui vocês veem alguns exemplos de telhados verdes. Uma outra coisa que está muito em voga agora é o jardim de chuva. São dispositivos de biorretenção. São pequenos locais, pequenos canteiros que recebem a água e se faz aqui dentro, a partir da vegetação e a partir de micro-organismos aqui existentes, um controle da qualidade da água. Então, basicamente, se tem um dispositivo onde existe vegetação e micro-organismos que vão fazer uma espécie de pré-tratamento para que a água, quando chegar no meio natural, ela já tenha uma redução de poluição. São os dispositivos de biorretenção. Tudo isso medidas de controle na fonte. Na macrodrenagem, nós temos os reservatórios de detenção e as retenções. Nós já falamos sobre isso no início, quando demos a diferença entre detenção e retenção. Na macrodrenagem, nós podemos ter a detenção offline. Offline por quê? Aqui está o canal e aqui está um dispositivo fora. Ou seja, o que acontece? Quando a água sobe, automaticamente, normalmente por gravidade mesmo, ela vai para esse local. Isso aqui é uma praça que tem diversas funções quando não chove. Quando chove, o nível da água sobe aqui. Por gravidade, ela vem para dentro desse local. Aqui, como o nível está mais baixo, na hora que baixa o nível do curso d'água, a água sai automaticamente, por gravidade, e seca aqui. Claro que depois tem que fazer uma limpeza desse material existente para poder reutilizar. Isso é uma detenção offline, e aqui vocês veem um princípio semelhante com detenção offline dos dois lados do curso d'água. A detenção pode ser também online. A gente sabe um local que normalmente ocorre uma inundação localizada. Então, por que não reservar isso aqui para virar um reservatório? Ou seja, nessa área se constrói um parque ou se faz um tipo de aproveitamento qualquer, de forma que não seja ocupado, e quando encher, a gente vai aproveitar. Muitas vezes a gente faz até um pequeno barramento para provocar essa inundação localizada e controlar para que não haja excessos de água jusante. Então, a capacidade ajusante é preservada por um armazenamento num reservatório online, ou seja, dentro do próprio curso d'água. O curso d'água extravasa e constitui um reservatório. Os reservatórios também podem ser enterrados. Reservatórios enterrados têm custos maiores, têm problemas de limpeza, muitas vezes têm problemas com animais, ratos principalmente, né, baratas, etc. Mas é uma alternativa cara, mas preserva totalmente a utilização superior. Então, os custos de manutenção são maiores, os custos de construção são maiores, os custos de infraestrutura são maiores. Bacias de detenção, muitas vezes elas podem ser utilizadas para fins outros. Por exemplo, aqui é uma área de um campo de futebol. Aqui não é um campo nenhum, não tem nenhum tipo de utilização, mas é uma área para detenção. E podemos, então, ter combinações de mais diversos tipos, e que são áreas de recreação, são áreas de lazer. Elas têm que ter um uso, porque se não tiver uso, o que vai acontecer? A população pode acabar utilizando essa área.
ocupando a área para utilizar como área de habitação. E ela é uma área destinada principalmente para inundar ou alagar enquanto está chovendo e depois esvaziar, mantendo assim a vazão máxima jusante dentro da capacidade da rede de drenagem. Vamos ver alguns métodos de dimensionamento desses dispositivos. O caderno de encargos do DEP, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, nesse link que vocês têm aí disponível, embora o DEP não exista mais, o link ainda existe. O decreto de 2004 prevê algumas premissas. Basicamente, para microdrenagem, ou seja, área menor que 2 km², menor que 200 hectares, utilização do método racional. Para área maior que 2 hectares, utilização do método Soil Conservation Service, curva número, mais o programa unitário triangular do Soil Conservation Service. Ou seja, formulações que vocês já viram dentro dessa disciplina. As curvas IDF, aqui para Porto Alegre, são as curvas do aeroporto, 8º Distrito de Meteorologia, do IPH e da Redenção, também providas nesse caderno de encargos. Os reservatórios de amortecimento, existe uma fórmula simplificada para microdrenagem, que eles podem ser dimensionados como 4,25% da área impermeável. Essa é uma fórmula simplificada, que normalmente vai dar um superdimensionamento, mas não precisa, então, fazer todo o cálculo. Se a pessoa quiser fazer um cálculo mais detalhado, ela pode utilizar, então, fórmulas mais complexas. Para macrodrenagem, por exemplo, como é que vai se fazer? Vai se entrar com o hidrograma unitário triangular do Soil Conservation Service, vai se fazer determinação pelo método da curva envelope do tempo crítico. Ou então, a simulação da bacia de amortecimento pelo método de Puls. O método de Puls vocês já conhecem. O método da curva envelope, basicamente, o método da curva envelope é um processo iterativo, onde se constrói uma curva de volumes acumulados de entrada e uma curva de volume supondo uma vazão constante de saída. Então, se a vazão for alta, a vazão de saída for alta, né, vocês vão ter um volume pequeno. Se a vazão de saída for baixa, vocês vão ter um volume grande necessário para armazenar. Então, essa vazão de saída é a capacidade que tem a rede. Então, se a rede tiver uma pequena capacidade de receber água, vocês vão ter um volume maior. Como é que a gente obtém? O volume vai ser a diferença, a maior diferença observada entre os volumes acumulados de entrada e de saída para diferentes condições de volume de saída. Outras metodologias para pré-dimensionamento foram dadas um trabalho feito pelo professor André Silveira e eu, onde nós aplicamos essa equação aqui generalizada para diversos dispositivos, para pavimento permeável, trincheira de infiltração, vala de infiltração, poço de infiltração, micro-reservatório e bacia de detenção. Dessa forma aqui, a gente pode determinar a dimensão H, que é a altura em cada um desses casos, necessária para que a gente possa controlar, então, os volumes necessários, tendo-se conhecimento da capacidade de infiltração do solo e da capacidade de escoamento da rede. Temos que se observar que isso aqui é pré-dimensionamento, isso não é um dimensionamento. Serve para dar uma ideia de uma dimensão inicial e serve principalmente para estudos de concepção, a partir dos quais a gente tem uma ideia de volume necessário. Outra alternativa, utilização de modelos. O modelo SWIM, que é o Stormwater Management Model, é um modelo existente de simulação computacional chuva, vazão e propagação em meio urbano. É de domínio público e código de programação aberto. Isso permite, então, a concepção de dimensionamento de diversos componentes, dimensionamento de estruturas de retenção, concepção de estratégias de controle, avaliação de impacto, inclusive simulação de poluição difusa. Ele tem uma série de dispositivos já colocados, células de biorretenção, naqueles jardins de chuva, trincheiras de infiltração, pavimentos permeáveis,
valas de infiltração, reservatórios tipo cisterna, telhados verdes, jardins de chuva. Todos esses dispositivos podem ser incorporados no modelo e a gente pode, então, utilizar esse modelo para simular, inclusive, infraestruturas associadas a desenvolvimento de baixo impacto, LEED. Terminamos, assim, a exposição das medidas de controle em hidrologia urbana. No próximo e último vídeo, nós vamos ver os instrumentos para a implementação dessas políticas, que são os planos diretores de drenagem.